eu gostaria que os irmãos que tivessem Bíblia, abrissem suas Bíblias. Quem não tiver, abra um aplicativo aí da Bíblia, porque a gente vai falar muito sobre textos da Bíblia. O que interessa para a gente é o que a palavra diz. O que o homem diz, passa. O que está na palavra de Deus nunca vai passar. É permanente. E o tema dessa mensagem, o que Deus veio me falando, Ele me falou muitas coisas esses dias, e Deus tem falado ao seu povo, né? Deus tem falado ao seu povo. E Ele me falou, Ele me deu sonhos que eu queria, no momento oportuno, até de compartilhar com a igreja. Deus me falou através de curas, mas eu queria falar para os irmãos sobre essa data. Não pela essa data que a gente está comemorando por época agora, mas eu queria dizer para os irmãos algo, para uma reflexão. Por que o Natal? Por que o Natal? Porque Deus se fez homem. Porque era necessário que Deus se encarnasse. Porque era preciso que Deus nascesse como homem. Por quê? Alguns dizem assim que o nascimento não é importante, importante é a morte. Não sabe ele a besteira que está falando. Né, professor Norival? Ou melhor, Norival, o professor, né? Professor Norival. E há muito tempo atrás, num credo da igreja, chamado Credo de Atanásio, escrito no século IV, foi deixado a seguinte parte, o seguinte trecho: é necessário para a salvação eterna que se creia fielmente na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. É, portanto, fé verdadeira que creiamos e confessemos que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é tanto Deus como homem. Vamos falar, irmãos? Eu vou falar e vocês repetem, vocês vão repetir. Cremos que Jesus Cristo é Deus homem. Amém, amém. Essa é a fé cristã, inabalável. E dela depende nossa salvação. Dela depende nossa eternidade, irmãos. Porque Ele é Deus e porque Ele é homem. Ele não foi homem, Ele é homem. Nós podemos ter segurança da nossa salvação. Nós podemos estar seguros hoje. Porque se eu não conseguir terminar essa mensagem e acontecer alguma coisa comigo, eu sei quem eu tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Eu não tenho que me preocupar. Deu tempo de eu pedir perdão, deu tempo de eu me arrepender do meu pecado. Não, o sangue de Jesus Cristo é maior do que tudo isso. Não é uma questão de você ter tempo, de você pegar e pedir perdão para você ter o perdão. Ele é a propiciação dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E nós fomos sarados. Fomos. É uma ação completa. É perfeito, é uma ação perfeita, concluída. Ele, continuando aqui o credo, Ele é Deus eternamente, gerado na substância do Pai, homem nascido no tempo da substância da sua mãe, perfeito Deus, perfeito homem, subsistindo de uma alma racional e carne humana. Isso é lindo, irmãos. A gente precisa falar essas coisas. São 17 séculos que isso está aqui. A gente precisa lembrar essas coisas, falar mesmo. Esse é o sentido do nascimento de Jesus. Bom, mas para falar do nascimento de Jesus, por que do nascimento, a gente precisa abordar um contexto que eu vou usar aqui o texto de Isaías, o profeta Isaías, para estar trazendo para os irmãos, mas é tão atual isso, que fiquem ligados. Quem tem Bíblia, abra. Isaías capítulo 59.
Isaías capítulo 59. A gente vai estar lendo bastante texto aqui, bastante versículo, mas eu vou saltear alguns, tá? Eu vou ler alguns e os irmãos acompanhem que eu vou pular para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo. Pensa que não, daqui a pouco eu nem olho eu não sou acostumado ao relógio, mas vamos lá. Isaías 59, começando do 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão luz à iniquidade. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos mortos. Pelo que o direito se retirou, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Isso é coisa de 27 séculos atrás, queridos? Isso é coisa de muito tempo atrás? Será que hoje é tudo diferente? Não tem nem palavras, né? Mais atual que isso não dá. E como é que Deus se comportou frente a esse tamanho pecado que Ele viu estampado na humanidade? Porque isso aconteceu na época lá de Noé. E que está um cenário caótico também. Ele iria esperar por um outro Noé? Ele iria esperar? O texto seguinte nos dá a resposta, versículo 16. Viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo, como de um manto. Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Amém, queridos? Isso é palavra de Deus, isso é firmeza. A luz é essa, a luz, a verdade, a revelação é essa, que virá o Redentor a Sião. Ele veio, mas os seus não o receberam. Ele veio, ele não virá só, ele já veio, mas ele voltará. Ele voltará, nós cremos nisso. Pois bem, queridos, então esse é o contexto, esse é o nosso contexto. Por quê? Por que o Natal? Por que era necessário Deus se tornar homem? Por quê? Porque era preciso Deus nascer de uma mulher. Vamos ver aqui então. Eu vou trabalhar com os irmãos 4 razões do Natal de Cristo. Aqui nós estamos falando do Natal de Cristo. 4 razões. Para quem quiser anotar, eu sei que tem irmãos que gostam de anotar, as 4 vão ser:
Revelação, governo, perdão e justificação. Revelação, governo, perdão e justificação. Primeira razão, porque precisávamos de uma revelação maior e plena de Deus. A Bíblia, ela foi escrita, o irmão Eli até mencionou isso, o Antigo Testamento, tem o Novo Testamento. Houve um período, irmãos, que a profecia, ela cessou. Ela praticamente, deixou de existir no meio do povo de Deus. E Deus se silenciou, foi um período de silêncio. E o que aconteceu? Esse período foi um período de escassez, as coisas que já não estavam bem foram se degradando. A Bíblia fala que não havendo profecia, o povo se corrompe. E era necessário que Deus se revelasse novamente, era necessário que Deus trouxesse uma revelação, um impacto, chocasse as pessoas, de alguma forma, marcasse. E como que Deus fez isso? No Novo Testamento, nós temos 4 evangelhos, um mostrando Jesus como rei, outro mostrando Jesus como servo, outro mostrando, revelando a Jesus como homem perfeito, e outro mostrando a Jesus como Deus que é, Deus homem. E este evangelho, esse 4º evangelho, que é o de João, ele tem uma peculiaridade muito grande, porque João teve uma intimidade com Jesus ímpar, e ele foi o que mais viveu dos apóstolos. E João, ao começar a trazer essa revelação da parte de Deus, por causa da situação que se vivia naquela época, de gnosticismo, de querer, não, Jesus não era homem, não, Jesus não era Deus, não, Jesus não sei o que, Jesus era um espírito, Jesus era isso e tal, e muita confusão, muita covardia. Ele começa falando assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nenhuma só coisa do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece, ele estava falando, ela permanece resplandecendo, resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ele já era morto, mas não prevaleceram. Por quê? Vocês sabem por quê? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos crescem por intermédio dele, né? Era importante ele dar testemunho. Ele primeiro era uma testemunha, depois ele testificava. Você quer falar de Cristo? Primeiro seja uma testemunha, primeiro seja cristão, primeiro tome vergonha na cara, depois fale de Cristo. Tem que ser assim. Não adianta ficar falando por aí de Cristo, ficar falando por falar. Você vai aí, o pessoal vai fazendo sucesso aí nos cliques, tal, na internet, falando de Cristo que não sentiu, né? Como é que é a música? Até que um dia seu amor sentir, né? Receber. Aí sim, aí você fala de Cristo. Aí você fala, né? Se eu fosse falar o que de alguém ouvir, eu poderia, um detalhe, esquecer. Mas porque quando você conta o que você não viu, ou que você não sentiu, você vai falar bobagem, né? Então, ele veio testificar a respeito da verdade, a fim de que todos crescem por intermédio deles. E João era uma pessoa peculiar, falando das coisas de Deus. Por quê? Porque ele era uma figura que chamava atenção, mas ele dizia: eu não sou Cristo. Ele saía de cena, né? Eu me lembro do Aguilar, uma vez ele pregou aqui: sai de cena, sai de cena. Ele sempre falou, nunca esqueça essa frase: sai de cena, convém que ele cresça e que eu diminua.
O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para aquele que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem de homem algum, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas, Senhor? Amém. 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 Então, a gente precisava dessa revelação, irmãos. Ele veio como homem para revelar o Pai, para revelar a verdade, para trazer luz. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Vida, só vida, que Deus em Cristo quer te dar. Paz, só paz, que o Espírito de Deus quer te dar. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João capítulo 1, 17 e 18. É interessante, ele é o Deus unigênito, mas vocês sabem que hoje ele não é unigênito tão somente, ele é primogênito, porque ele cumpriu um projeto, que é ser o primeiro entre muitos irmãos, e quer ser nosso exemplo, quer ser nosso cabeça. Nós vamos falar disso também. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como você diz, mostra-nos o Pai. João 14, 9, ele veio revelar o Pai, mas tinha uns lá que não conseguia entender. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém, irmãos? Então, Deus falou de muitas maneiras. Hoje, Ele nos fala em Jesus. Alguns dizem que Hebreus é o quinto evangelho, irmãos. Você sabia? Vocês já ouviram falar isso aí? Hebreus, alguns tratam como o quinto evangelho. Por quê? Porque ele mostra Jesus depois daquele ofício terreno dele. Mostra Jesus como sacerdote. Ele trabalhando hoje, no presente, como Deus homem em favor de nós. Isso é lindo. Você lê Hebreus lá, você fica extasiado. A carta de Hebreus, alguns falam que quinto evangelho. Vamos lá. Então, por que o Natal? Porque precisávamos de uma revelação maior de Deus e do seu plano. Segundo, porque precisávamos de um cabeça para a nossa raça, que andasse e nos guiasse nos planos estabelecidos por Deus, a Adão. Jesus veio ao mundo não como segundo Adão, mas como último Adão. Vocês sabiam disso? Quem já leu aqui que ele é o último Adão? Não haverá outro, não é necessário outro. Aquilo ali que a gente lê em Isaías, que não havia ninguém, não havia nenhum que buscasse pela justiça, quando Cristo veio, ele foi plenamente suficiente. Ele foi suficiente, ele fez tudo, ele foi completo, ele foi pleno. Não era necessário mais nenhum homem chegar diante de ninguém, perante Deus, para apresentar. O homem teria livre acesso a Deus por meio de Jesus. Está consumado. Amém, queridos? Então, mas, ai, que texto lindo. Vamos lá, Isaías 9. O Eli já
falou um pouquinho, mas vamos de novo, eu vou fazer um pouquinho mais. Isaías 9, quem puder abrir aí, a gente acompanha. Eu vou ler os primeiros versículos aqui. Esse texto aqui é a cara do Norival também. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu. Por que disso, irmãos? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém, queridos? Amém? Para que se aumente o seu governo. Quem conhece esse trecho da música? Lá de Shalom, Jerusalém. Deus toma seu santo trono em meu coração. Eu não sei cantar, irmãos, então não vai dar certo. Mas lá fala: para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Lembram? É isso, irmãos, é isso. Para que se aumente o seu governo. Hoje temos irmãos que estão ajudando o Espírito Santo. Eles não governam o Espírito Santo, não governam, eles ajudam o Espírito Santo no governo. Mas o governo que vai aumentar, que vai crescer e que vai ficar é o de Cristo. Esse é o governo que vai ficar, e é o governo que a gente quer. A gente não quer no governo um bando de comedor de arroz e feijão. Apesar de que eu acho que Jesus vai, quando ele vier, eu acho que vai ainda ter arroz e feijão aqui, não vai? Lá no milênio. Mas os irmãos entenderam. Nós queremos o reinado do Senhor no nosso coração, na igreja. Queremos o comando dele sobre a vida de todos e dos irmãos também que estão aí nessa responsabilidade. Deus abençoe, irmãos, vocês. Então, nós precisávamos de um cabeça. Aqui fala que vai aumentar o governo dele. Então ele é o cabeça da igreja. Aquilo que Adão não foi, o último Adão é. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Então, por isso Deus precisava vir em carne. Ele precisava nascer para, como semelhante a nós, ser o líder, ser nosso Senhor. A Bíblia fala em Filipenses, capítulo 2, verso 5, tende em vós o mesmo sentimento, a mesma disposição mental que houve em Cristo Jesus. Porque ele, mesmo sendo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Eu vou pular. E morreu uma morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Amém, irmãos? Então, às vezes, o meio é explicado pelo fim. Ele precisava nascer para ser Senhor, sim, mas precisava também nascer para morrer. Era preciso que ele morresse. E a gente vai falar sobre isso agora. Terceiro ponto. Por que precisávamos de um Deus que nascesse, que viesse em carne? Porque precisávamos de um substituto aceitável a Deus, ou seja, perfeito. Podia ser um substituto falho?
Será que o Rogério dava conta do recado se ele morresse na cruz? Hein, Rogério? Não tinha nem condições, né, irmãos? Mas a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus 10, versículo 5. Quem quiser anotar ou ler depois, mas é rápido. Por isso, ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Que coisa linda, irmãos! Hebreus 10, versículo 5. Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me formaste. Romanos 8, 3. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. E por que ele condenou na carne o pecado? Porque Jesus foi perfeito. Porque Jesus não saiu do prumo. Ele permaneceu na lei, no plano, na revelação, na vontade do Senhor. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é tremendo, né, irmãos? Vocês lembram dessa música? Foi uma música que eu aprendi ela no meu primeiro ano de conversão. Por isso que acaba a gente pegando e se fortalecendo, porque a gente ouve coisa que presta, irmãos. Você vai ouvir música que não presta, você não vai prestar também. Ouve alguma coisa que presta, né? Então, lá, Daniel Souza, não é, Nanina? Daniel, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como que a gente não vai ser uma bênção ouvindo isso? Como que a gente não vai... Eu cantava isso, chorava e cantava, chorava e cantava, engasgava, chorava e ia e... Vamos embora. É uma bênção, irmãos, isso aqui. 2 Coríntios 5, 21, tá? Quem quiser anotar. Outro texto. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por seus pecados. Olha, é como se o sacrifício de Cristo tivesse pago em dobro, sido pago em dobro. Então, não só foi pago o preço pelos nossos pecados, mas aqui ele exagera, foi pago em dobro. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor a Ele, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. É isso, irmãos. Então aqui é Isaías falando, né? Isaías falando de João Batista que prepararia o caminho do Senhor. E agora vamos falar de João 12, capítulo 27, 32. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me dessa hora. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou-lhe Jesus: não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Amém, irmãos? Amém. Jesus tem uma... eu gosto de falar de música, né? Quem já ouviu aquela música, glorifica teu filho? A verdade é que na cruz, quando levantaram Jesus, todos foram nele atraídos.
todos, judeu, gentil, palestino, foi tudo atraído por Jesus. Acabou as barreiras, e na sua ressurreição houve a nossa inclusão, todos fomos incluídos, ali houve o perdão a todos, e na ressurreição Ele nos incluiu num corpo, justificando todo mundo. A oliveira que era por natureza, mas a oliveira que não prestava também, a oliveira selvagem, está tudo incluído ali, tudo redimido pelo Senhor. E outra coisa, esse negócio aí da encarnação, aqui fala que Ele atrairia todos a Ele mesmo. O diabo treme dessas coisas, tá? O inferno se enfurece. Aqui fala, vou só voltar um versículo. Então explicou-lhe Jesus: não foi por mim que veio essa, vai ser por sua causa. Chegou o momento de ser julgado esse mundo, e o seu príncipe será expulso. Ele foi expulso naquele momento. A autoridade de Satanás caiu na cruz. Acabou o poder. O poder dele foi tudo por água abaixo. Porque poderoso é o Senhor para nos salvar, para nos guardar, para nos manter de pé, para levantar o que está caído e para nos receber naquele dia, santos e justificados. O diabo treme, o inferno, e todo espírito que não confessa a Jesus como tendo vindo em carne não procede de Deus. Uma vez, irmãos, experiência pequenininha, fui com os irmãos para Santa Maria do Jetibá, cheguei lá, evangelismo, evangeliza aqui, evangeliza ali, tal, converte um, converte outro, tal, chegam lá, coisa estava feia, ora, o treco não saía da pessoa de jeito nenhum. Aí teve uma hora que orou, parecia que estava limpo, parecia que estava limpinha a pessoa, parecia que saiu o demônio, saiu tudo, ele estribuchou no chão, e tal, a pessoa. Aí eu lembrei, eu estudava bastante esses textos chaves assim, eu lembrei que o espírito de engano não confessa. Você estava, Tiaguinho? Oh, que bênção, não lembrava disso. Aí eu lembrei disso, eu tive discernimento. Aí eu falei assim: confessa que Jesus Cristo veio em carne. Aí o sujeito lá caído falou assim, e falou mesmo, Jesus Cristo veio. Aí eu falei, negativo, Jesus Cristo veio em carne. Ele falou assim, Jesus Cristo veio Pai eterno, Jesus Cristo veio não sei o quê. Aí eu falei, seus filhos não sei o quê. Peguei e falei assim, você está repreendido em nome de Jesus, sai desse homem e tal. Aí oramos, aí voltou, manifestou o negócio de novo lá, os demônios. Aí repreende daqui, repreende dali, o homem, aquela coisa se debatia e o homem foi liberto. Amém? Então, como que a encarnação, como que o nascimento não é importante, irmão? Como que Jesus nasceu, como que Deus vinha em carne não é importante? Não existe, isso é loucura. Como que o Natal, não estou falando da festividade, porque a gente deve celebrar a vinda do Senhor, o nascimento dele todos os dias, mas também é importante que haja, às vezes, é bom a gente não ter aniversário. Acredito que 90%, 99% comemora aquele aniversário. Por que a gente não pode lembrar? Entendeu? E não digo para a gente concordar com este mundo, se conformar com esse mundo. Não estou falando isso. Por quê? Porque é uma vergonha esse Natal aí, tá? É uma vergonha. Não estou falando disso. Mas que a gente deve celebrar que Jesus nasceu, isso é uma bênção. A gente deve celebrar. Tá, irmãos? Quarto ponto. Por que precisávamos que Deus nascesse? Porque precisávamos que Deus viesse e nascesse como um de nós, viesse. Agora eu vou falar da justificação. Porque precisávamos de um sacerdote perfeito. Precisávamos de um sacerdote perfeito.
de alguém que nos apresentasse e intercedesse por nós, pecadores, diante de um Deus santo e justo. Hebreus 4:14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém, queridos? Amém. Interessante, tá? Quando se fala de trono, do trono de Deus, normalmente se associa a quê? O trono? Justiça, né? Não é justiça, não é julgamento, não é trono, né? No rei ali, o trono, né? O cetro, mas aqui fala trono da graça. Vocês já perceberam isso? Trono da graça. Por quê? Porque nós temos um perfeito sumo sacerdote. Então aquele trono de justiça para nós se torna um trono de graça, um trono de favor imerecido. Por quê? Porque o Senhor não imputa os nossos pecados. Nós temos alguém que intercede por nós todo instante, todo dia. Ele está vivo, Ele é real, Cristo é real. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então ele foi entregue por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, é por isso que nós devemos celebrar, devemos crer, devemos nos jubilar com o Natal e devemos saber que o Natal tem um lugar importante no plano de Deus, no projeto de Deus. Eu vou falar, irmãos, para encerrar aqui, fechando essa palavra, a gente falou porque era preciso que Deus nascesse, porque era preciso que Deus nascesse como homem, tá? Porque era preciso que Ele viesse em carne. Agora eu vou falar rapidamente, para encerrar, porque devemos celebrar o Natal. Por quê? E não entro no mérito do dia 25 de dezembro, porque todos aqui estão, não todos estão careca, né? Mas alguns já estão aqui, eu estou vendo, mas careca de saber que dia 25 de dezembro não tem conversa, né? E uma curiosidade, tá? Esses dias pesquisando, eu achava que era em março, mas parece que é mais para setembro, mas não vou entrar em polêmica, é mais para setembro, tá? Mas depois, quem quiser, eu tenho todo um estudo tal, e vou dar só uma dica, tem a ver com João Batista, mas isso é coisa para depois. Então, por que celebrar o Natal? Por que devemos celebrar? Jesus nasceu, isso é fato, não tem que discutir, Jesus nasceu. O Natal de Cristo é bíblico e indiscutível. Esse Natal, o nascimento de Jesus é bíblico e indiscutível. A data, as coisas que acontecem, os símbolos, esse monte de simbologia, isso é outra história. Isso é... Por que devemos celebrar o Natal? Aproveitar tal período cultural como uma oportunidade evangelística. É sábio fazer isso, irmãos. É sábio. O anjo aproveitou. Vocês sabiam que o anjo aproveitou na época? O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O anjo aproveitou para evangelizar. Por que a gente não vai aproveitar? Terceiro, por que devemos celebrar o Natal? Exaltar, memorar e entender a grandeza da humilhação na encarnação. A grandeza da humilhação na encarnação. A gente precisa exaltar isso, irmãos. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, tivemos esse privilégio. Os céus na época se moveram
subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então houve celebração com o nascimento de Jesus no céu. Não haveria corpo nem sangue de Cristo se não houvesse encarnação. Não haveria ceia. A gente só vai cear hoje por quê? Porque o Verbo se fez carne, porque Jesus nasceu. Porque é um momento importante para nos exercitarmos na prática da bondade e caridade, não concordando e endossando o aspecto comercial e ostentador dessa época. Ok, irmãos? A gente pode fazer o bem, a gente pode ser generoso, a gente pode ter práticas de bondade nessa época. É interessante, mas a gente não tem que concordar com o viés comercial, ostentação. E para terminar, aproveitar o espaço religioso e cristão na esfera pública. Endossar o que é histórico, religioso e moral daquilo que nós cremos, concomitantemente repudiando o que é fabuloso. Tem muita fábula no Natal, nessa celebração, mas tem muita história, tem muita religião, tem muita religação. Nós fomos reconciliados, irmãos, por causa disso. Tem muita moral, tem muita verdade, tem muito princípio. Então a gente precisa endossar o que é histórico, religioso e imoral daquilo que nós cremos como crentes, cristãos, e concomitantemente repudiar as fábulas, aquilo que é fabuloso. Nada de fábula. Como disse Paulo, alguns efetivamente proclamam a Cristo por isso, por aquilo, por discordância, por inveja, por não sei o quê, Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, esteja sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Amém, irmãos? Uma coisa que eu não falei, mas eu queria falar, aqui eu estou encerrando, mas eu queria ressaltar aos irmãos. Quando lá no versículo 14 de João, no capítulo 1, fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra habitou significa tabernaculou. Ele fez sua tenda entre nós. Ele armou uma tenda entre nós para fazer morada, para ficar de passagem. A tenda tem um aspecto de uma morada, mas tem um aspecto também de algo passageiro. Ele não ia ficar aqui muito tempo, porque era necessário que ele partisse. Então ele não veio ali e armou uma casa. Ele armou apenas uma tenda, porque era preciso que ele partisse, para que hoje nós tivéssemos o Espírito Santo e a habitação dele. Amém, irmãos? Como citado por Iago Martins. Esse Iago Martins, que fique claro, tá? Ele é de um canal no YouTube. Não sei se alguém conhece, alguém já viu? Iago Martins, 2 dedos de teologia. Muito bom. Deus nasceu, o eterno teve início, o impassível chorou, o rico empobreceu, Deus nasceu. O vigia dormiu, o verbo balbuciou, a chama alvoreceu, o onipotente engatinhou, a sabedoria aprendeu, o fundamento tropeçou, banharam o Redentor, criaram o Criador. Deus nasceu, o Natal nos salvou. Deus cresceu, no monte fumegou e num colo se aninhou, se aqueceu, sua voz que trovejou, mudou e destoou, foi jovem o meu Senhor,
Deus cresceu, adolescente que era Deus, a voz do trovão desafinou, paciente esperou, para a cruz se preparou. Deus morreu, reviveu, o firmamento aqui pisou, a soberania obedeceu, um útero o gestou, proveram ao provedor. Deus nasceu, o Natal nos salvou. É isso, irmãos, amém, glória a Deus por isso.